conspiração socialista, e para nós é um momento muito importante participar da construção desse bloco, porque nós fundamos a conspiração socialista há 10 anos, exatamente em 2006, e uma das pautas que nós colocávamos quando organizamos a conspiração socialista era justamente a unidade da esquerda socialista, porque nós acreditávamos e acreditamos que nenhum partido, nenhuma corrente sindical, nenhum movimento social organizará a luta dos trabalhadores contra o capital isoladamente. Nós entendemos que é legítimo a existência de vários partidos da esquerda socialista, não acreditamos na possibilidade de um único partido, mas acreditamos que mesmo existindo vários partidos, várias correntes sindicais, vários movimentos, um objetivo único nos une, que é a luta contra o capital. Então, para nós é um prazer imenso participar da construção do bloco da esquerda socialista. Para falar da conjuntura, como sempre a gente reclama do tempo, nós estamos sempre correndo atrás do tempo. Ontem o Plínio e o Mauriase não cansaram de reclamar, provavelmente todos nós vamos reclamar, mas faz parte da nossa luta e temos que ser obedientes. Eu vou tentar ser obediente ao tempo, por isso talvez muita coisa passe sem poder ser dito aqui, mas os documentos já estão aí e, como disse o Plínio, essa é uma segunda conversa de muitas que nós teremos e o que se faz necessário para a gente poder nos organizarmos em conjunto e organizar a luta, primeiramente contra o Temer, e essa luta contra o Temer deve ser uma luta de organização já com vistas a superar talvez o que a história nos ensinou, que é a via parlamentar ou a via da tomada do executivo, sem necessariamente a tomada do poder. Acho que aí eu começo a fala sobre a conjuntura, e uma coisa é estar no governo, como o PT esteve por vários anos, outra coisa está no poder. A classe trabalhadora no Brasil não chegou ao poder, e esse é o nosso objetivo. Chegar ao poder significa tomar o Estado e destruí-lo. A história também nos mostra, a social-democracia alemã, o Partido Socialista Francês e tantos outros, e o PT recentemente, a história nos mostra que chegar ao governo, entrar no Estado burguês e ficar nele, significa mudar a linha política e aceitar o Estado burguês e a democracia burguesa. É importante participar da luta democrática, é importante participar das eleições burguesas, mas esse não é o nosso fim último. Participar das eleições burguesas significa participar dela como uma estratégia, uma luta política para alcançar algo maior, que é a tomada do poder. O PT, como todo mundo sabe, mudou a sua estratégia para chegar ao governo, e ao chegar ao governo aceitou a lógica burguesa, e nós temos um papel muito importante de explicar para a classe trabalhadora o que foi o PT no governo e por que nós somos diferentes do PT e do PT no governo. O Lula e o PT foram eleitos em 2002, numa crise do neoliberalismo que era mundial e principalmente na América Latina, em que vários partidos de origem na esquerda chegaram aos governos na América Latina, e no caso particular do Brasil,
o PT chega ao governo nessa crise do neoliberalismo, onde os trabalhadores questionavam os 8 anos de governo do Fernando Henrique Cardoso e do PSDB, e o PT é eleito nesta onda. Mas ao ser eleito, aplica, pelo menos no primeiro mandato, a mesma lógica neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso, com algumas diferenças. A primeira delas é que esta crise do neoliberalismo no Brasil, ela não afetou só os trabalhadores, ela afetou setores da burguesia que passaram a olhar o PT de outro modo, porque o PT poderia ser um partido que talvez desse algum ganho a esses setores. Eu estou falando da burguesia industrial, seja ela brasileira ou internacional, com negócios aqui, do agronegócio e do serviço. No primeiro mandato, o PT teve uma aliança ainda tímida com esses setores, que vai se aprofundar no segundo mandato, onde o PT e o Lula como presidente colocam os bancos estatais a serviço de implementar uma política de crescimento industrial do agronegócio e dos serviços, e com isso acaba gerando um certo crescimento econômico que indiretamente beneficia parte dos trabalhadores, com o aumento real do salário mínimo, com o aumento do atendimento do Bolsa Família, mas alguns, inclusive de nós, confundiu isso com um novo neodesenvolvimentismo. Apesar dessa aliança, o PT continuou neoliberal, continuou beneficiando, principalmente... Descarregou. Alô? Principalmente o capital financeiro. Alô? Continua beneficiando principalmente o capital financeiro. Quase metade dos recursos do Estado brasileiro são destinados a pagar uma dívida que a gente sabe que várias vezes já foi paga, que é um absurdo. E portanto o PT continuou neoliberal e ficou refém do crescimento mundial, principalmente da China, que quando vem a crise capitalista mundial, que afeta diretamente o Brasil agora, no final do primeiro mandato da Dilma e no começo do segundo mandato, essa aliança PT e essa burguesia interna se desfaz e o capital financeiro volta à carga, e nós estamos vendo aí o ajuste fiscal, que a Dilma começou, não foi o Temer que começou, né? A Dilma, aliás, ajudou o capital financeiro a quebrar essa aliança quando pôs o Levi no governo e aplicou o ajuste fiscal, e aí então a gente vê a crise, e como bem disse ontem, eu acho que foi o Plínio, ou o Ias, eu não me lembro bem, setores políticos brasileiros aproveitaram o momento de crise para dar o golpe parlamentar e depor a Dilma e acelerar, e esse é o grande questão, acelerar o ajuste fiscal que a própria burguesia começou a achar que o PT ia fazer, mas de uma forma muito lenta, e eles queriam uma forma mais radical. Eu acho que é aí que está a questão, é aí a derrubada da Dilma e a chegada do Temer à presidência tem a ver com esses setores políticos do PSDB e mesmo do PMDB, que enxergaram uma oportunidade de tomar o governo, e tomaram via um golpe parlamentar, jurídico e midiático, mas por outro lado, a própria burguesia, que apostou no PT, inclusive porque o PT tem um certo controle dos sindicatos e de alguns movimentos sociais, que é a paz da terra arrasada pelos trabalhadores, esses setores viram também a oportunidade de acelerar o ajuste fiscal, acelerar o ataque sobre os trabalhadores, e nós estamos vendo aí. Agora, nós temos que lembrar
que boa parte da política implementada pelo Temer vem da Dilma. A própria Dilma colocou projetos que hoje estão sendo votados no Congresso Nacional, que o Temer está impulsionando, porém, que tem origem ainda no governo do PT. Nós temos que explicar isso para nós mesmos, para os nossos militantes, e também explicar isso para a maioria dos trabalhadores, porque é isso que pode nos diferenciar, ou ajudar a nos diferenciar do PT, e mostrar que a nossa saída é outra. E aí, entre questões que nós estamos debatendo, que inclusive constam do nosso documento. Está acertado falar numa saída pela esquerda, está acertado em falar o não pagamento da dívida, está acertado falar em uma auditoria da dívida. Agora a gente não pode, nós não podemos nos enganar e não podemos enganar os trabalhadores que nós queremos organizar e estar juntos. Nós temos que dizer que o não pagamento da dívida só é possível com a tomada do Estado pelos trabalhadores. Nós temos que dizer que a auditoria só acontecerá se for uma auditoria independente do Estado burguês, né? Nós temos que dizer que toda essa nossa proposta só é possível pela via da Revolução Socialista. Usar as eleições como estratégia para alcançar a Revolução Socialista é benéfica aos trabalhadores. Usar as eleições apenas para o crescimento partidário individual não é uma estratégia que nos levará a nos educarmos e não levará nós a educarmos os trabalhadores a atingir aquilo que nós sabemos que é a necessidade da humanidade. Não é a necessidade do trabalhador brasileiro, não é a necessidade de nós que sonhamos com um mundo socialista comunista. É a necessidade da humanidade. O capital destruirá, como está destruindo, nas periferias, matando os jovens pobres e negros, matando aqueles que têm opções diferentes da sua sexualidade, do que o capital impõe como um modelo, e assim por diante. O capital está destruindo o planeta e destruindo a humanidade. E nós temos que ser honestos entre nós e junto com os trabalhadores e mostrar que isso só é possível, a superação desse modelo, pela via da Revolução Socialista. Entendo que há uma necessidade urgente da gente superar as desconfianças que existem entre nós. Isso é fundamental, respeitando as diferenças e principalmente convergindo naquilo que nos une, que é principalmente a derrota imediata do governo Temer, mas a luta pela Revolução Socialista. Para isso é preciso superar as vaidades pessoais e de grupos. É preciso que, superando essas vaidades, nós temos de fato a construção de um programa que seja debatido entre nós, com todas as bases, com os movimentos sociais, com os trabalhadores, para ter um programa mínimo que nos una, porque as diferenças de tática e estratégia continuarão existindo e nós teremos que respeitá-las, mas nós teremos que ter um programa mínimo que una de fato a esquerda revolucionária socialista, e assim a gente possa buscar a construção de uma via da esquerda e uma via da esquerda socialista. Eu quero respeitar o tempo, então eu vou parar por aqui. Mais uma vez saudar a construção desse bloco e espero que a gente tenha um futuro muito próspero e longo. Muito obrigado.